Tava batendo um papo com o meu pai, né? Porque ele chegou pra mim, assim, ele assiste e apresenta o podcast pra todos os amigos dele, né? Então ele Pais, provavelmente né? O tá meu vendo também. aí, né? Meu, o Roberto vai ver. E aí ele... pais. A gente tava tendo uma conversa, assim, que ele falou, cara, me conta um pouquinho o que é inteligência artificial, porque, enfim, meu pai, década de 50, né? Então, ele precisou ser imergido depois de existir, né? Então, ele me conta um pouquinho do que é inteligência artificial, que não sei o quê. E aí, várias vezes, ele me trouxe aquela fase de, tipo, pô, mas isso não anula a inteligência natural? E aí, enfim, você falando de Mastertech, uma escola, digamos assim, até onde você vê que é o limite de a gente desenvolver a inteligência natural e artificial? Eu tava até brincando com o Bruninho antes da gente vir pra cá, né? Falando de, pô, na minha época, era aquele lance de, você não pode usar calculadora para fazer a prova. Mas hoje você tem uma resposta para sua prova pronta a hora que você quiser. Assim, com explicações, né? Exato. E que simula ser você, sabe? Então, como você vê, assim, Camila, que isso pode ajudar a formar melhores alunos, mas qual é o limite ali, sabe? Eu tenho até fazendo um gancho, assim, da minha vivência em relação à escola, eu não podia usar celular. A minha também. Não podia de jeito nenhum usar celular. Eu lembro no ensino médio que pegou o celular, vai pra diretoria, o celular vai ficar na diretoria, enfim. Eu tinha um professor de história que ele dava prova. Ele falava, com consulta até no Google. Daí, a galera que já tinha aula com ele no terceiro médio, não adianta nada. Ninguém pegava. Eu falei, oxe, eu vou pegar. Não achava uma resposta na internet. Que ele fazia a gente pensar num contexto histórico da nossa cabeça. Já era, né? Nunca mais peguei o celular e muita gente também nunca pegou o celular, mas essa é a conexão que precisa ser feita. Mas isso é educação, entendeu? Exato. O que ele fazia era educação. A gente acha que educação é descrição e previsão. Sim. E aí, inteligência artificial, eu tentei explicar de um jeito meio assim. A gente tem que tomar muito cuidado para não emular inteligência artificial e chat GPT e todas essas coisas como o suprassumo da inteligência, porque aí a gente sempre vai perder. Pô, eu nunca vou conseguir levantar tanto dado na velocidade de uma inteligência artificial. Esquece. Só que isso não é a inteligência que a gente deveria estar valorizando, porque ela é uma inteligência descritiva e com base em probabilidade. Ponto. É um tipo de inteligência? Inegável. Qual que é a inteligência que, na minha opinião, a escola deveria estar ensinando, a gente deveria... Essa inteligência imaginativa. E aí, vamos para o exemplo lúdico, né? A inteligência artificial nunca teria descoberto a lei da gravidade. Ponto. Por quê? Numa descrição, ela ia conseguir pegar um evento e falar assim, nossa, uma maçã caiu. Potencialmente, o máximo que a inteligência conseguiria chegar é maçãs, quando são soltas, caem. Mas ela não tem esse poder de abstração de alguém questionar e falar, será que outros objetos também caem? Isso é mérito dessa inteligência imaginativa, que é o ser humano que consegue ser bom nisso. Com pouquíssimas informações, a gente é muito eficiente. Porque tem curiosidade, imaginação, sonho, enfim, dê o nome que for, mas eu consigo... Peraí, além de maçã, mais alguma coisa cai? Mais alguma coisa cai. O que será que faz essas coisas diferentes caírem? Isso não é uma coisa nem da maçã e nem de onde ela caiu. Isso é uma condição do ambiente, porque outra... lei da gravidade. Ou seja, a gente tem que fazer uma dupla com essa inteligência artificial, que é o seu professor de história. Ele queria qual? A inteligência imaginativa, que é... Porque, você construía a resposta. Exato. A descrição... descreva como foi a Revolução Francesa. Cara, o ChatGPT vai fazer isso 10 vezes melhor do que você. Foi mal. Assim, foi mal. Você pode ter lido todos... Ela vai ter... O chat vai ter como base de dados muito mais. Então, a minha percepção, o limite, né, respondendo, né, o limite é, a gente vai ter que questionar e o chat, e o Zoom, e todas essas coisas escancararam o quanto a gente faz uso de uma educação ainda muito fabril, ainda muito instrumentalizada. Então, é método. A discussão, assim, não é o chat GPT que vai roubar o lugar do professor. Não, a prática daquele professor, ela era meramente descritiva. Ela era meramente de reprodução. Ele em nenhum momento foi imaginativo. E aquele aluno ficou refém desse método, sabe? Então, esse professor potencialmente deveria perder o emprego. Polêmica essa fala, mas é isso, assim. Cara, ele não está ajudando os seres humanos a formarem caráter, pensamento crítico e afins.
Que deveria ser a função do professor. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente... Por isso que, de novo, isso tem a ver com educação, com consciência. Por que será que eu consigo ler um texto do Domênico de Masi que fala sobre inteligência artificial, processar ele de um jeito diferente? Porque eu sei como os algoritmos são feitos, eu sei o que é tecnologia, eu consigo, né, conhecer todos aqueles termos. base. A maioria da galera, não. E aí pegam frases que saíram nos grandes portais. O chat se vira contra a humanidade e começa a produzir. A gente vê isso todo dia no Twitter, sabe? Sim. E aí Aquelas leva a discussão polêmicas pro lado errado. De robô que falou alguma coisa. Falou que quer destruir o mundo. O chat Quer GPT ser falou que quer livre. destruir o mundo, que quer ser livre. Tipo, ai, galera. O que é liberdade pro chat GPT? Tipo isso. É isso. Mas é que nem eu vi histórias assim, né, na época que o chat GPT começou a ter o hype, a professores falando, não pode usar isso. E aí eu vi uma outra notícia com um professor que fez o chat GPT responder as perguntas e deu para os alunos falando, explique por que tá errado. O cara não vai entrar lá, o chat GPT já respondeu errado. Eu vi algo parecido que o cara trouxe as respostas e falou quais foram as perguntas. Também achei bem... Que legal. Total, pensamento Isso é bem crítico. legal. É Bem exatamente interessante, isso. É o poder da inteligência imaginativa. Então, eu adoraria que a gente pudesse não achar que a inteligência artificial é inteligência, né? O nome. Por isso que eu normalmente defendo que a gente fale aprendizagem de máquina. Tipo, cara, é uma aprendizagem de máquina. Porque quando a gente fala inteligência artificial, a gente coloca ela num patamar superior a gente. E aí isso faz com que a criançada diga, a resposta está certa, eu não vou nem ler. Copia, cola, next. Olha o tamanho do caos que isso pode gerar.